Islam Makhachev tá com medo de Ilia Topuria, o russo tá correndo, ele é arregão. Calma, pessoal, calma. Não é bem assim que a história tá acontecendo. Muitas pessoas aí, né, inclusive eu, brinco, falo que o russo tá correndo, que o Topuria colocou ele pra correr, mas na verdade não é assim que a banda tá tocando. Essa não é a história verdadeira. Daniel Cormier, ex-campeão do UFC e comentarista, deu seu ponto de vista e falou o porquê que essa luta ainda não aconteceu. E eu também tenho a minha opinião. E tenho certeza que a minha opinião, o que eu tô pensando aqui, pessoal, é o que tá acontecendo na verdade. O Islam Makhachev tem um outro plano. Bora ver o que tá acontecendo? Antes, vou pedir apenas pra você deixar seu like, ajuda demais e não custa nada, fortaleça. Veja também se é inscrito aqui no canal, muitas pessoas assistem os vídeos e não estão inscritas. Então, veja se você é um inscrito, dê essa moral, deixa o like também pra fortalecer e bora conferir o que tá rolando. Makhachev tá fugindo? Acho que não, calma aí. Pelo menos em partes. O UFC sempre cumpre sua promessa, é isso que o Topuria tá falando. A única razão pela qual ele subiu, deixou o cinturão vago, é porque ele falou que o UFC garantiu a ele uma luta pelo cinturão. E é fácil acreditar que algo foi falado ao Topuria. Agora, o problema é, se eles não conseguirem fazer o Islam Makhachev enfrentar o Topuria. Eu acho que o Dana tem que fazer aquelas coisas dele, falar o seguinte: Ei, Islam, se você não quiser lutar, você tá fora. Isso tá no repertório aí, do Dana. Você acha que o Islam não quer lutar contra ele? Então por que não tá acontecendo? Não tá acontecendo a luta? O que eu acho, na verdade, é que tem uma razão. Eu vi o Cerrudo falando outro dia que mesmo que o Islam concorde, o Khabib pode aparecer e falar: não, essa luta não vai acontecer. Cara, na minha opinião, se você é o campeão, você deve defender o seu cinturão contra o melhor adversário. O Ilia Topuria venceu duas lendas na sequência. Não apenas venceu, mas nocauteou Volkanovski e o Holloway. Então, essa é a melhor escolha para o Islam. Ele venceu todo mundo, menos o Arman Tsarukyan. E eu não acho que eles vão dar a chance ao Tsarukyan novamente. Ele já venceu o Arman, lembra? Isso, verdade. Na verdade, ele já venceu ele no passado naquela luta de última hora. Ele deveria ter a chance de disputar o cinturão, ele saiu da luta de última hora, então eles querem uma luta com outro adversário antes de dar essa oportunidade ao Arman. E o fato de que ele é campeão, ele tá invicto, ele venceu duas lendas consecutivas, eu não vejo como você nega a ele uma disputa pelo cinturão. Aqui tá o meu pensamento sobre isso. Eu entendo. Não tem nenhum candidato número 1 claro na categoria do peso leve. O Moicano acabou de lutar pelo cinturão. O Tsarukyan não é o próximo. O Charles Oliveira é um cara que ganhou algumas lutas. Ele venceu o Michael Chandler. Ele deveria lutar pelo cinturão depois do Arman Tsarukyan. Então ele já teve chances. O Charles Oliveira estava trabalhando o seu caminho de volta para disputar o cinturão. Ele perdeu para o Arman, mas venceu o Michael Chandler, se colocou de volta na disputa. Então tem alguns caras. Mas eu não sei se tem alguém que é tão emocionante quanto o Ilia Topuria, entende? Com certeza o Ilia é a luta mais atraente a ser feita. Topuria e Makhachev. Eu não sei o que está acontecendo, qual que é a resistência. Olha, eu tenho a resposta para a sua pergunta. Pelo menos eu acho que eu tenho a resposta. Você pode me dizer se é válido ou não de alguma forma. Ok, vamos lá. Makhachev. Olhe para o currículo dele. Olhe as suas lutas, suas defesas de cinturão. Ele venceu Charles Oliveira pelo cinturão, certo? Então ele defendeu contra o Volkanovski. Ele defendeu de novo contra o Volkanovski. Lutou contra o Dustin Poirier. Então, lutou com o Moicano. Então ele tem 4 defesas e 2 dessas lutas são contra peso pena. Então, na época ali do Volkanovski, ele era o peso por peso número 1, Volkanovski. Foi quando eles lutaram entre si, uma luta pelo peso por peso. Lembra? O Volkanovski lutou com ele de forma competitiva na primeira luta. Foi uma luta muito apertada, uma luta muito competitiva. E na segunda luta, o Islam nocauteou ele. E aí toda a conversa foi sobre: você acabou de nocautear um peso pena. Então isso não tem muito crédito. Eu acredito que é essa a razão pela qual faz o Islam ficar receoso. O Topuria parece dominante, imbatível, mas as pessoas podem falar pra ele: bom, você acabou de vencer mais um peso pena. É isso que eu penso. Tá aí, pessoal, opinião aí do Daniel Cormier, né? Uma teoria que faz sentido, não adianta falar que não faz. Porque é o seguinte, o Islam, como vocês viram aqui, né? A gente lembra muito bem, ele venceu o cinturão contra o nosso brasileiro, Charles do Bronx. Ótima luta aí pro
pra colocar no currículo, venceu aquele Charles Prime embalado. Respeito, aí sim, né? Todo mundo falou, porra, o Islam é de verdade. Aí depois, venceu o Volkanovski na luta pelo peso por peso número 1. O Volkanovski na época vinha numa sequência avassaladora e o Islam colocou um ponto final ali na sequência do Volkanovski. Com muito trabalho, uma luta muito apertada, mas que eu vi sim vitória do Islam Makhachev. No final da luta a gente viu um Volkanovski terminando ali por cima, o Islam Makhachev com cara de assustado, olhando pro relógio, mas saiu vitorioso. E aí que começa a desandar, na minha opinião, a carreira do Islam. Enfrentar o Charles, na verdade, pela revanche, né, uma luta válida, o Charles acabou se machucando e o Islam teve que enfrentar um Volkanovski de última hora. Se a gente parar pra pensar, o Islam não tem culpa alguma, ele ia enfrentar o Charles, ele ia enfrentar o que foi colocado ali na mesa. Venceu o Volkanovski e começaram a falar, pô, você nocauteou um peso pena e tudo mais, eu vi pessoas falando isso. Mas na minha opinião é mais porque o Volkanovski pegou a luta de última hora totalmente despreparado. Então, sem mérito algum mesmo essa defesa de cinturão. Não foi aquela defesa ali disputada, entende? E aí na sequência a gente tem o Islam Makhachev enfrentando um Dustin Poirier em sua luta de aposentadoria. O Dustin Poirier falou, vou me aposentar, quero fazer uma última luta. O UFC falou, já que você quer se aposentar, venceu o Benoit Saint-Denis, vamos juntar o útil ao agradável, vamos dar uma chance aí, mais uma chance para o Dustin Poirier. Resultado que a gente esperava, foi derrotado, mas deu muito trabalho ao Islam Makhachev, o que eu achei até surpreendente. Achei que o Islam ia vencer com mais facilidade. Aí eu comecei a ficar olhando ali, falei, porra, o cara tá vindo aí, defendeu o cinturão contra o Volkanovski, agora contra o Dustin Poirier baleado. E aí na sequência ia disputar o cinturão contra o Arman Tsarukyan, uma luta aí legítima também, um desafiante que merecia a chance. E também, de novo, não por culpa do Islam, a luta caiu. O Tsarukyan se lesionou, teve que sair da luta e o Moicano entrou em ação. E a gente sabe, o Moicano na época aí, se eu não me engano, ele tava em 10º do ranking, ou seja, não era um top contender, um desafiante ali legítimo. O próprio Islam sabe disso, máximo respeito ao Moicano, mas é isso, né? O cara pegou oportunidade, mas a gente sabe que essa chance não era pra ser do brasileiro. E aí, você olha isso daí, essas últimas lutas, o legado do Islam está sendo sim prejudicado. E refletindo bem, não é nem por culpa do russo. É por ironia do destino, 2 lesões, e também por escolhas do próprio UFC, essa luta com o Dustin Poirier. E até válida, né? O Dustin Poirier é casca grossa. Só não é, na minha opinião, um desafiante aí, por exemplo, como o Ilia Topuria. O Topuria aqui é desafio de verdade. Aí que vem a questão. Será que o Islam não quer lutar com o Topuria porque o Topuria é peso pena ou porque ele tá com medo? Na minha opinião, nenhum dos dois. Na minha opinião, o Islam quer se tornar duplo campeão, ele já deixou muito claro isso, que a meta dele é se tornar campeão do peso leve da categoria do peso meio médio. O único detalhe aí, a única barreira que tá impedindo essa luta de acontecer é o fato do Belal Muhammad ser campeão. O Belal Muhammad é parceiro de treino do Khabib e do Islam. Os dois são praticamente amigos. Então essa luta não vai acontecer na categoria de cima até que o Belal perca o cinturão. E o Belal tem luta em breve, pessoal. No UFC 315 vai enfrentar o Jack Della Maddalena. Então se o Belal perder, o Islam vai furar a fila de todo mundo e vai disputar o cinturão da categoria de cima. O Islam Makhachev não aceitou a luta porque ele está esperando a luta do Jack Della Maddalena com o Belal Muhammad. Aí imagina, se o Islam luta com o Topuria nesse meio tempo e perde, a sua chance ali pra disputar o cinturão na categoria de cima já era. Mas parece que o Islam tá ficando sem saída. Se a gente olhar a data, dá muito bem pro Islam lutar com o Topuria, esperar a luta do Belal e do Jack Della Maddalena, porque vai que o Belal ganha, aí o Islam não para a sua carreira. Mas mesmo assim, se o Jack Della Maddalena vencer, o Islam luta com o Topuria e já fica ali pronto pra disputar o segundo cinturão. Então é isso, resumindo, na minha opinião, o Islam não aceitou a luta com o Topuria porque tá esperando esse timing pra disputar o cinturão da categoria de cima, mas esse timing pode nunca chegar. É isso, pessoal, vamos ficar por aqui. Trouxe aqui a opinião aí do Daniel Cormier, um pequeno debate, né? Ele colocando ali também o seu ponto de vista. Deixe seu ponto de vista também aí nos comentários. Quero saber sua opinião. Makhachev tá com medo do Topuria? Na minha opinião, é até um pouquinho de medo. Ele tem um pouco de medo de perder essa luta e acabar depois ali perdendo a chance de disputar um cinturão da categoria de cima, se expondo muito, né? Querendo ou não, é uma exposição ele fazer essa luta antes da luta do Belal e do Jack Della Maddalena acontecer. Os caras são malandros, eles agenciam a carreira ali de maneira séria, pessoal. Os caras não saem lutando com qualquer um. Esse é o estilo do Khabib, é o estilo dos russos, sempre foi, principalmente ali da família do Khabib, né? Do treinador dele lá, o pai dele lá, o Abdulmanap, os primos, todos eles seguem essa filosofia aí, sempre escolhendo as lutas a dedo e planejando a carreira no papel. Os caras devem até escrever lá o que eles vão fazer. Enfim, pessoal, quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tá rolando vídeo novo na tela, hein? Pode conferir lá que eu te garanto que vale a pena. Te vejo lá. Tamo junto.